queridos irmãos e queridas irmãs, aqui estamos para mais uma prática da Evangelho-terapia. Temos ao longo dos nossos encontros focado a nossa atenção nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É nosso maior objetivo praticá-los. Esses ensinamentos, eles estão disponibilizados para nós, e principalmente para nós espiritistas que usamos o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo a nossa bússola. E Jesus é o nosso modelo. Então, que nós possamos unir os nossos corações, rogando ao Pai, que mais uma vez Ele permita que os seus prepostos estejam conosco, nos orientando, nos encorajando a praticar seus ensinamentos. E que nós o façamos por uma decisão dos nossos corações. Então vamos lá. Capítulo 27. O título do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por título Pedi e obtereis. Eu vou ler uma parte do item 9, que tem por subtítulo Ação da prece e transmissão do pensamento. E diz assim: a prece é uma invocação. Por intermédio dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. E segue algumas outras importantes considerações do codificador Allan Kardec. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Então, nesse momento, nesse nosso encontro de hoje, nós temos a oportunidade de rever qual é o nosso conceito de prece. Lembrando, então, que a doutrina dos espíritos nos orienta que a prece é uma forma de nós nos comunicarmos com o Criador. E que a prece, ela nasce do nosso pensamento. Mas ela começa no nosso coração. Então aqui eu entendo que eu posso fazer uma prece para pedir, para agradecer, para glorificar. Eu posso pedir por mim, pelos que eu amo, por aqueles com quem eu tenho dificuldade. Eu posso pedir pelos que estão aqui ainda encarnados ou por aqueles que já desencarnaram. Então, muitas vezes, até mesmo pela nossa cultura, nós somos impulsionados a iniciar uma prece, repetimos preces, inclusive a própria prece que Jesus nos deixou, a oração do Pai Nosso, sem que nós consigamos sentir cada palavra. E é isso que a doutrina dos Espíritos vem nos alertar. Ela vem nos dizer assim: pense no que você está sentindo. O que eu sinto? O que está no meu coração? Então, quando eu vejo o que eu estou sentindo, eu estou sentindo medo, tristeza, mágoa,
eu estou sentindo ressentimento. Eu tenho que cuidar do que eu sinto, para que aí sim, depois que eu cuidei do que eu estou sentindo, e aí eu me sinto aliviada, eu posso então começar a ordenar os meus pensamentos e glorificar e pedir e louvar. Então, meus queridos, em mais esse encontro da Evangelho Terapia, vamos nos lembrar desse ensinamento do Cristo quando ele diz: pedi e obtereis. Vamos nos lembrar que também precisamos ter atenção àquilo que pedimos. Quando nos dirigimos ao Pai, o que pediremos a Ele? Pediremos a Ele coisas que calem no nosso coração e que engrandeçam a nossa caminhada espiritual. Podemos pedir a Ele o que desejarmos, o que naquele momento nos pareça necessário, sim, mas pensemos se verdadeiramente aquilo é necessário. Então, que as nossas preces, que os nossos pedidos a Deus sejam pedidos conscientes, que nós possamos pedir com o nosso coração, que nós nos lembremos que deveria ou deverá haver uma harmonia entre aquilo que eu peço e aquilo que eu sinto. E eu preciso observar se aquilo que eu sinto é condizente com os ensinamentos do Mestre Jesus. E por isso, nesse nosso encontro hoje, e eu não imaginava que era essa a reflexão que faríamos, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês a alegria de estar nesta casa, a alegria de estar nesta casa que tem o nome do benfeitor Zico Horta. Isso eu gostaria também porque agora, na quinta-feira, no dia 30, aniversariamos, né? Então, que a nossa prece nesse encontro da Evangelho Terapia seja uma prece de glorificar ao Pai a oportunidade de termos esta casa que nos acolhe, que nos abraça, que nos dá sombra e refrigério para as nossas dificuldades. Que nós possamos também agradecer a todos aqueles trabalhadores que passaram por essa casa e deixaram lá sementes de amor, sementes de esperança, sementes que produziram árvores frondosas, que dão para nós refresco, que dão para nós esperança. E nós que aqui hoje estamos, frequentadores, né? Tarefeiros da Casa de Zico Horta, gostaríamos de dizer a vocês o quanto nós lutamos para sermos coerentes, para que nós estejamos irmanados com aquilo que Zico Horta semeou nas terras de Barra Mansa e por onde ele andou. Ele semeou o amor, ele semeou a fraternidade, ele dividiu o que ele tinha, não só coisas materiais, ele dividiu o coração dele, ele dividiu a sabedoria dele, ele dividiu tudo aquilo que ele podia, em consonância com os ensinamentos do Mestre Jesus, e partilhou por onde ele andou. Então, o nosso agradecimento, que cada um de nós que frequenta a casa de Zico Horta, cada um de nós que ouve a Evangelho Terapia, possa se lembrar nessa data que fazer o que o Zico Horta fez, que foi dividir, partilhar, compartilhar, acudir, ouvir, abraçar, aconchegar. É possível a todos nós, que nós possamos sim fazer um pouco do muito que ele fez. E nesse momento, eu os convido para que façamos uma prece em agradecimento ao Pai, em agradecimento a esse irmão querido, que é Zico Horta, por essa casa que ele nos deixou, onde descansamos os nossos corações. E que dessa forma, ele, aonde estiver, receba de nós toda a nossa gratidão. Por isso,
Pedimos, Pai de amor e de misericórdia infinita, que estás na terra, nos céus, em todos os cantos desse universo, que o teu nome seja bendito e santo sempre. Ah, Pai querido, nós desejamos tanto ter o teu reino em nossos corações, ter em nossos corações o teu amor, a tua bondade, a tua fraternidade. Que a tua vontade seja sempre soberana. Que nós consigamos entender a tua vontade como sendo melhor para nós e que ela seja feita aqui e em todo o canto desse universo. Que o pão não nos falte, o pão que sustenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito e também o pão que dá força para o nosso corpo, cumprir aquilo que o nosso espírito necessita para evoluir e que não nos esqueçamos de dividir o pão que temos à mesa com aqueles que têm menos do que nós. Pedimos, Pai, que perdoe as nossas ofensas, mas já sabemos que para isso acontecer, precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Que nós, então, tenhamos coragem para perdoar aqueles que nos ofenderam e que desejemos não ofender. E que nós possamos, Senhor, estarmos distantes das tentações, da indiferença, da inveja, da maledicência, do melindre, de todas as atitudes e posturas que nos distanciem de Ti, porque só Teu é o reino, é a glória para todos sempre. Que assim seja. Seu Zico querido, a nossa gratidão ao Senhor, àqueles que hoje laboram com o Senhor na espiritualidade e a todos os trabalhadores, a todos os tarefeiros que por essa casa passaram ao longo de todos esses anos e que sejamos sempre fiéis aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, como o Senhor foi quando aqui esteve conosco. Muito obrigada, Zico Horta.